texto que eu vou ler é o texto clássico das Escrituras para falar sobre a ressurreição de Cristo. É o texto de 1 Coríntios capítulo 15. E eu peço a você que abra a sua Bíblia, mantenha-na aberta neste preciosíssimo texto. A própria leitura desse texto já é uma grande mensagem. Por isso que nós vamos ler todo este capítulo. 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia a dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque ainda alguns não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes.
Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está firme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. O apóstolo Paulo escreveu esse texto para consolar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava enfrentando um gravíssimo problema de influência do pensamento grego, que estava entrando na igreja e tirando a alegria de alguns crentes. Alguns crentes naquela igreja, conforme está escrito no versículo de número 12, alguns dentre vós estavam negando a possibilidade dos crentes ressuscitarem, de uma pessoa morrer e ressuscitar. Eles até acreditavam na ressurreição de Cristo, mas estavam duvidando que os mortos pudessem ressuscitar. E Paulo escreve esse texto para corrigir esse desvio de pensamento e para mostrar para nós que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. O túmulo vazio de Cristo, na verdade, é o berço da igreja. Não há esperança sem a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo é o fundamento e a garantia da nossa esperança. E Paulo vai dar aqui 3 razões para provar que de fato Cristo ressuscitou. A primeira razão que ele dá está aí no versículo 2, ele fala que aqueles irmãos foram salvos pela palavra do Evangelho. Agora pense comigo, é impossível que um Salvador morto possa lograr êxito no seu trabalho de salvar. Um Messias morto é um fracasso. Um Messias morto não pode salvar nem a ele mesmo. Alguém que foi vencido pela própria morte não pode salvar a si mesmo, nem muito menos os outros. Se existe alguém salvo, então isso prova que Jesus ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, se ele tivesse sido vencido pela morte, ele não poderia salvar ninguém. O fato de você estar aqui nesta noite é uma evidência categórica, insofismável, de que Jesus Cristo venceu a morte. A segunda razão é a Escritura, é a palavra de Deus. Ele diz, por favor, olha aí comigo o verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é o seguinte: a morte de Cristo não foi um acidente, e a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa.
Ele não morreu porque Judas Iscariotes o traiu por ganância. Ele não morreu porque os sacerdotes, por inveja, o entregaram ao governador Pilatos. Ele não morreu porque Pilatos, por covardia, o sentenciou à morte de cruz. Ele não morreu porque os soldados cruelmente o pregaram naquela cruz. Ele morreu porque esta morte estava planejada na eternidade. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu porque voluntariamente ele se deu por nós. Ele morreu porque a sua morte estava profetizada na Escritura. E se a sua morte não foi um acidente, também sua ressurreição não foi uma surpresa, porque ele ressuscitou segundo as Escrituras. Daí nós só temos um entendimento claro, e aí eu tenho que evocar C.S. Lewis, quando ele faz a seguinte colocação: ou Cristo foi um mentiroso, ou Cristo foi um lunático, ou Cristo de fato é Deus. Porque se ele não era quem ele disse ser, então ele era um mentiroso. Se ele pensava ser quem ele não era, então ele era um lunático, um louco. Mas se ele era, é e há de ser o que ele disse ser, então ele é Deus. O que ele não pode ser jamais é apenas um mestre moral, um espírito iluminado, se ele não é Deus. Porque se ele disse ser Deus, e ele disse ser Deus, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se ele não é Deus, então ele mentiu sobre si mesmo. E se ele mentiu sobre si mesmo, ele não pode ser um mestre moral. Se ele mentiu sobre si mesmo, ele não pode ser um espírito iluminado. Então você só tem uma opção: ou você nega que Jesus Cristo é Deus, ou você faz como Tomé, se ajoelha diante dele e diz: Senhor meu e Deus meu. E Paulo agora elenca vários testemunhos oculares da ressurreição de Cristo. Ele diz que apareceu depois de ressurreto a Cefas, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois a Tiago, depois por todos os apóstolos foi visto, e depois finalmente por mim. Alguém diz: mas me dê uma prova científica da ressurreição de Cristo e eu crerei. É impossível. Você não tem prova científica de um fato histórico. Um fato histórico não pode voltar ao laboratório para provar quantas vezes quiser. Jesus não pode voltar ao túmulo, morrer de novo para ressuscitar outra vez. Nós temos provas judiciais. Ele ressuscitou e provou isso judicialmente. Os críticos dizem que não, Jesus Cristo nem chegou a morrer. Só teve um desmaio na cruz. Outros disseram: não, os apóstolos roubaram o corpo dele do túmulo. Outros disseram: não, as mulheres foram no túmulo errado e saíram divulgando essa notícia que o túmulo estava aberto, mas foram no túmulo errado. Se estas invenções todas tivessem razão, bastaria que os romanos ou os judeus perfilassem com o corpo morto de Jesus pelas ruas de Jerusalém e o cristianismo estaria acabado. Jesus ressuscitou. Pessoas o viram ressurreto. Pessoas foram transformadas por esta verdade. E se Jesus não ressuscitou, teríamos que admitir que uma mentira foi a melhor coisa que aconteceu para o mundo. Se Jesus não ressuscitou, então este engano foi a melhor notícia que o mundo já ouviu, que tem transformado milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Agora Paulo vai tratar de um segundo assunto, a partir do verso 12 até o verso 19. Ele vai mostrar a importância dessa verdade. E Paulo vai levantar aqui uma questão lógica muito importante no verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós? Nota que não eram todos os crentes de Corinto que estavam equivocados sobre esse assunto, eram apenas alguns. Como é corrente que Cristo ressuscitou entre vocês, como é que alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição de morte? O que Paulo está dizendo é o seguinte: não dá para você aceitar metade do pacote. Ou você aceita o pacote todo, ou você rejeita o pacote todo. Em outras palavras, não dá para você afirmar que Cristo ressuscitou e você negar que os mortos ressuscitem. Porque se Jesus Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. Agora, se os mortos não vão ressuscitar, então também Cristo não ressuscitou.
Essa é a lógica de Paulo. E ele diz, se Cristo não ressuscitou, primeiro, é vã a nossa pregação. Então o que você e eu estamos fazendo aqui é perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então a fé que você tem é vazia. Se Cristo não ressuscitou, então os apóstolos são falsas testemunhas de Deus. Então eles foram embusteiros. Se Cristo não ressuscitou, então ainda permaneceis os vossos pecados. Então não tem perdão, não tem redenção, não tem salvação, não tem vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Então não tem consolo. Então não tem esperança. Então, o conforto que nós tivemos num funeral de um irmão nosso que partiu e nós não falamos adeus, mas apenas até logo, nós estávamos equivocados. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a vida então não faz sentido. Porque a vida então não tem propósito. Porque a vida então, este enfado entre o berço e a sepultura, e não tem porvir, e não tem céu, e não tem bem-aventurança eterna, e não tem consolo, e não tem esperança para ninguém. Mas a palavra de Paulo conclui no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou, louvado seja o seu nome. E agora Paulo vai falar de um terceiro ponto, dos versos 20 aos versos 34, ele vai falar da questão da ordem da ressurreição. Ele diz assim no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E no verso 23 ele vai dizer, cada um porém por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E você pode fazer a seguinte pergunta, eu não estou entendendo então, se Cristo é o primeiro, primícia, como é que nós temos relato de pessoas que ressuscitaram no Velho Testamento? Temos 3, por exemplo. Diz a Bíblia que Elias foi usado por Deus para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Diz a Bíblia que Eliseu foi usado por Deus para ressuscitar o filho da mulher de Sunem. Diz a Bíblia que quando Eliseu foi sepultado, quando o seu corpo tocou nos ossos daquele homem que já estava no sepulcro, aquele homem ressuscitou. Jesus Cristo, no seu ministério, ressuscitou 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e Lázaro. Diz a Bíblia que quando Jesus morreu na cruz, no momento em que ele morria na cruz, mortos ressuscitaram em Jerusalém e entraram na cidade de Jerusalém. Então como é que ele é o primeiro? Se houve outras ressurreições antes dele ressuscitar. É que todas essas pessoas que ressuscitaram com um corpo mortal e voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro que ressuscitou com um corpo de glória e nunca mais vai morrer, nunca mais, porque ele ressuscitou com um corpo incorruptível, imortal e glorioso. Ele é a primícia. E aí Paulo vai argumentar com aqueles crentes, no verso 29, algo muito interessante. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aí talvez você pergunte assim, não estou entendendo Paulo. Será que Paulo está defendendo essa ideia de batizar pelos mortos? Ou em favor dos mortos? O que é isso? Vocês se lembram que a igreja de Corinto, ela está vindo de um contexto de paganismo. E uma das práticas pagãs daquela época eram as pessoas batizarem em favor dos mortos. E essa prática pagã ainda ficou lá misturada com a igreja. Qual era a ideia? A ideia era a seguinte, uma pessoa agora é convertida a Cristo, mas o seu pai, a sua mãe, o seu parente, o seu amigo, que tanto ama, é pagão, morreu em Cristo. E aí a pessoa pensa o seguinte, eu vou fazer uma coisa para ajudar, quem sabe dar uma ajudazinha depois da morte. Eu vou me batizar em função dele, quem sabe isso melhora a situação dele depois. Essa prática é errada, essa prática era pagã. Paulo não está concordando com essa prática. O que Paulo está evocando aqui é a seguinte questão, vocês, coríntios, estão sendo incoerentes, porque vocês estão fazendo um batismo em favor dos mortos, ou pelos mortos, e vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam. Ora, se os mortos não ressuscitam, essa prática de vocês não faz sentido, é incoerente. E ele diz mais aqui no verso de número 30, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora.
O que ele está dizendo é o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então os mártires foram tolos, aqueles que entraram nas arenas, aqueles que foram queimados nas fogueiras, aqueles que enfrentaram feras, aqueles que morreram pela sua fé, eles foram tolos, eles morreram por alguma coisa que não fazia sentido. Quando você crê na doutrina da ressurreição, isso faz com que você enfrente o sofrimento e até o martírio de cabeça erguida, porque você sabe que a vida não consiste apenas neste breve percurso entre o berço e a sepultura. Agora, Paulo vai tratar de um quarto assunto maravilhoso nesse texto, a partir do verso 35 ao verso 49. Como é que vai ser esse corpo da ressurreição? Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem. E eles perguntam assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Como é que vai ser esse corpo? O corpo da ressurreição. Algumas pessoas perguntam assim: como é que vai ser? Uma pessoa, por exemplo, que morreu no ventre da mãe, não chegou a nascer. Será que vai ser um feto glorificado lá no céu? E a pessoa que acabou de nascer e morreu, não sabe ainda nem falar papai e mamãe, vai ser um bebê glorificado lá no céu? E aquele velhinho, aquela velhinha que morreu com 100 anos de idade, será que vai ser um vovozinho andando de bengala lá no céu? E a pessoa que nasceu com um defeito físico, a falta de um membro do seu corpo, vai ser uma pessoa aleijada, mas glorificada lá no céu? Como é que vai ser esse corpo? Será que nós vamos nos conhecer no céu? São tantas perguntas. E certamente, é claro, nós vamos nos conhecer lá no céu. Porque seria improvável e quase impossível, certamente, que eu esteja convivendo com alguém por toda a eternidade sem saber quem essa pessoa é. Céu não é involução, céu é glorificação. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai acontecer no céu é que lá nós não vamos ser essa família que nós somos aqui, papai, mamãe, filhos, tios, tias, avós, avós. Não, nós seremos uma única família. Lá no céu não vai ter nem casamento, nem se casa, nem está em casamento. E aí é uma coisa importante você pensar. Porque às vezes em funeral eu já vi muito isso. Aí morre o marido, morre a esposa. A pessoa fala: mas eu queria ir logo para ficar perto do meu querido, da minha querida lá no céu. Eu falei: meu filho, para com isso. Casamento é só para aqui. Tem que aproveitar. Porque depois não tem não. Alguns dizem: graças a Deus. Como é que vai ser esse negócio? Aí Paulo vai usar 3 figuras para nos ensinar como é que vai ser esse corpo. Notem comigo, por favor, as figuras que Paulo vai usar. Primeiro, no verso 36, ele usa a figura da semente. Segundo, no verso 39, ele usa a figura da carne. Depois, no verso 40, ele usa a figura dos corpos celestes. Como é que é esse negócio? Paulo diz o seguinte: olha, quando você sepulta uma pessoa crente no Senhor Jesus, você está fazendo uma semeadura. Você nunca viu concurso de beleza de semente, já viu? Mas quando a semente é jogada, não importa se ela está enrugada, se ela está mais lisinha, se ela está novinha, se ela está mais velhinha, ela tem uma vida ali dentro. Aquela semente morre, mas brota dali algo sublime. E aí, nesse corpo da ressurreição, tem continuidade e tem descontinuidade. Como assim? A pessoa que morre é a que ressuscita, não é outra. Isso é a continuidade. A descontinuidade é que o corpo da ressurreição é supremamente mais belo, perfeito. Ninguém vai brigar com o espelho, ninguém vai brigar com a balança, ninguém vai brigar com o seu perfil. E aí Paulo diz algo sublime. Confira comigo o verso 42. Ele diz assim: semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Esse corpo nosso, gente, é corruptível. Ele fica cansado, ele fica doente, ele fica velho. Uns perdem o cabelo, outros ficam com a cabeça branca. As rugas chegam. Às vezes dá uma disfarçada aqui, dá outra disfarçada ali, mas tem hora que não tem mais jeito de disfarçar.
Não tem mais jeito. Esse corpo, entretanto, que vai ressurgir, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ficar velho, não vai ficar caduco, não vai. Ele é incorruptível. Aí Paulo diz em segundo lugar: semeia-se corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Quantas vezes o nosso corpo é surrado pela dor, pela doença, e às vezes você vai em determinados momentos no hospital, naquelas alas superlotadas dos hospitais públicos, e às vezes no corredor você vê gente caída, prostrada, macaquética, macérrima, com o couro furado pelas costelas em ponta, às vezes com um fiapo de vida, lutando bravamente para viver. Pessoas que passam às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos em coma, em cima de uma cama, vegetando, um corpo às vezes desonrado pela dor, pela doença. Esse corpo caquético, macérrimo, enrugado, sofrido, surrado, vai ressuscitar um corpo glorioso, glorioso. E diz o profeta Daniel que esse corpo vai brilhar como o firmamento, vai brilhar como as estrelas para sempre e eternamente. E nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, Paulo diz no verso 43 o seguinte: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Louvado seja Deus. Porque este corpo vai ser um corpo poderoso. Como assim poderoso? Basta olhar o corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou, ele saía lá da Judéia, de Jerusalém, no sul, e aparecia lá na Galiléia, no norte, sem precisar percorrer o caminho. Quando Jesus ressuscitou, 40 dias depois, ele foi assunto aos céus fisicamente, arrebatado, subindo, recolhido pelas nuvens, e foi para o Pai. Eu pergunto para você, qual a distância que fica da terra, esse céu para onde Jesus Cristo foi? Qual a distância? O astrônomo russo, quando chegou na Lua, disse: eu não vi Deus. Eu não vi Deus. Os nossos astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 92 bilhões de anos nessa velocidade para ir de uma ponta na outra. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos. Não que nós vamos ter apenas um espírito sem corpo, é que nós não vamos estar mais limitados a essas mesmas leis que nos governam agora. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava no Getsêmani, ele orou e disse assim para as pessoas que estavam prendendo: se eu precisasse de ajuda aqui, eu pediria ao Pai, eu mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos para me ajudar. Eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Eu pergunto a você, se Jesus tivesse voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ele estaria logo ali na esquina ainda. O que a Bíblia quer dizer? Que nós vamos ter um corpo poderoso. A Bíblia quer dizer que nós não estaremos mais limitados às leis que nos governam agora. Vamos dar uma puladinha no céu? Agora. Vamos dar uma puladinha na terra? Agora. Nós vamos habitar novos céus e nova terra. Nenhum olho viu, diz a Bíblia, nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este corpo vai ser um corpo poderoso, louvado seja Deus. Mas aí Paulo vai usar outra figura, a figura da carne. Olha comigo, por gentileza, o versículo de número 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra carne dos animais, a outra carne das aves, a outra carne dos peixes. E aí você pergunta assim, mas será que Paulo está ensinando esse negócio aqui de ressurreição então, de animais, de aves, de peixes? É isso que Paulo está ensinando? Porque você sabe que hoje já tem funeral de cachorro de estimação, de gatinho de estimação. E este funeral chique. Eu recebi um e-mail, pastor Arival, há pouco dia, que eu fiquei chocado. Uma pessoa me mandou um e-mail seguinte: pastor, quer saber se o meu cachorrinho de estimação vai para o céu. Mas não só fez a pergunta, não fez outra afirmação. Porque se ele não for, eu não quero ir também. É, desse jeito.
Será que é isso que Paulo está ensinando? Claro que não, claro que não. Paulo não está defendendo a tese de que peixes, aves, animais vão para o céu. O que Paulo está dizendo é que se Deus sabe distinguir o que é carne de peixe, o que é carne de aves, o que é carne de animais, Ele sabe distinguir também como vai ser esse corpo da ressurreição. Há poucos dias uma pessoa me perguntou assim, pastor, como é que ficam as pessoas que são cremadas, hein? Porque na ressurreição como é que vai ser? Não vai ter corpo para ressuscitar. E a pessoa citou, inclusive, o texto de Ezequiel 37, que falou lá do Vale de Osseio, que tinha osso lá para juntar com outro osso. E como é que vai ser? Se cremar, não vai ter osso para juntar com osso, ué. Aí eu fiquei pensando e falando com o seguinte, já pensou naquele acidente que aconteceu em 11 de setembro de 2001, lá nas Torres Gêmeas? Calcula-se que ali a temperatura chegou a mais de 3.000 graus centígrados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você crê comigo em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. De que matéria pré-existente Deus criou? Não tinha matéria pré-existente. Deus criou do nada, tudo que existe. Não importa se é cinza, não importa se é pó, não importa se é terra. Não importa se foi cremado, não importa se foi sepultado, não importa se foi comido por uma fera, não importa se foi queimado a 3.000 graus centígrados numa torre gêmeas, não importa. Deus é poderoso para saber distinguir e trazer da morte esse corpo da ressurreição. Terceiro lugar, Paulo vai usar a figura agora dos corpos celestiais, olha o versículo 40, pois também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Eu acho que Paulo está nos dando uma dica aqui, dessa questão de como vai ser os galardões. O que ele está dizendo é o seguinte, todos os corpos ressurretos dos salvos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar do mesmo jeito. Nem todos vão brilhar do mesmo jeito. Está escrito lá em Daniel capítulo 12, versículo 3, que aqueles que forem sábios brilharão como o firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas para sempre e eternamente. Dá-me a impressão que vai ter muito crente que vai entrar no céu com um corpo meio lusco-fusco. É verdade. É verdade. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. E assim vai ser a ressurreição dos mortos. Meus amados, eu quero concluir quando Paulo vai fazer uma última colocação. Quando isso vai acontecer? Quando? E aqui eu chamo a sua atenção para o verso de número 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E eu chamo a sua atenção para esta linguagem eufêmica do dormir. Ela está presente aí no verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ela está repetida aí no versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, e ela está presente aqui no verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele, para não usar uma linguagem, fulano de tal morreu, ele diz, fulano de tal dormiu. Porque quem dorme, vai acordar. O que Jesus fez, antes de morrer? Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. E onde estava então o espírito de Jesus? No céu. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com Jesus. A Bíblia diz que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então preste bem atenção nisso. Quando um crente salvo pelo Senhor Jesus Cristo morre, imediatamente a sua alma é conduzida à glória e já começa a desfrutar da bem-aventurança eterna. O corpo que foi feito do pó é pó, volta ao pó e fica dormindo, aguardando o glorioso dia da volta do Senhor Jesus, quando esse corpo vai ressuscitar, imortal, incorruptível, glorioso,
poderoso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo vai dizer algo sublime no verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que Paulo está ensinando aqui? Duas coisas. Primeiro, lembrem vocês que Paulo está escrevendo essa carta para consolar os crentes que estavam confusos sobre a questão de morrer. O mesmo problema que acontecia na igreja de Tessalônica. Eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança com respeito aos que dormem. Então, quando morria um crente, era um chororô só. Porque não havia esperança. Porque não havia confiança de que houvesse ressurreição. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando uma pessoa morre com a sua fé firmada em Cristo, ela não está em prejuízo de forma nenhuma em relação ao que fica vivo. Primeiro, porque a alma dela já começa a gozar das venturas do céu. Segundo, quando Jesus voltar na ressurreição dos mortos, antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles têm primazia. Eles têm primazia. Então não precisa ficar triste, que já começa a gozar das venturas do céu e da ressurreição, ele ainda está puxando a fila ainda. Aí Paulo vai dizer algo maravilhoso, versículo 53, porque é necessário, não é possível, não é necessário. É necessário que este corpo mortal se revista da imortalidade e este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade e este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte pela vitória. E eu acho que Paulo agora olha para a morte, personifica a morte, porque a Bíblia diz aí nesse próprio texto que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte vai morrer e não vai ressuscitar, a morte vai ser lançada no lago de fogo. Eu imagino Paulo olhando para a morte, encarando a morte, botando o dedo na cara da morte e perguntando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Louvado seja Deus, porque tragada foi a morte pela vitória. Essa é a gloriosa esperança que nós temos. Jesus ressuscitou e Ele é a garantia da nossa ressurreição. Agora preste bem atenção comigo. Eu não consigo entender como é que Paulo foi terminar esse texto desse jeito. Porque o camarada terminou lá nas alturas excelsas, quase que num êxtase espiritual. E agora, a sensação que eu tenho é que Paulo para de escrever, se levanta da cadeira, vai tomar um cafezinho, depois volta para concluir. Volta. Aí quando ele volta, ele não está sabendo mais do que estava falando. Aí ele termina assim: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas ele não falou disso o tempo todo. Não, Paulo não precisou, não levantou não, ele não foi tomar cafezinho não. Paulo está exatamente sabendo o que está falando. O que Paulo está fazendo é com um pastor que é, com um pregador que é, ele está fazendo uma aplicação. Uma aplicação. Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês creem mesmo no que eu acabei de falar para vocês, isso tem implicações práticas. Isso não é apenas para o deleite intelectual de vocês, não. Isso não é apenas para você dizer: glória a Deus, eu vou para o céu. Não, para aqui. As pessoas que mais pensaram no céu foram as pessoas mais ativas na terra. As pessoas que mais pensaram no corpo da ressurreição foram as pessoas que mais agiram neste corpo terreno. Se você crê que Jesus vai voltar, se você crê que os mortos vão ressurgir, se você crê no céu, se você crê na bem-aventurança eterna, você não pode ser um crente de braços cruzados. Você não pode ser um crente descomprometido, apático.
Você precisa se levantar, você precisa ser ativo, você precisa ser dinâmico, você precisa ser operoso, você precisa abrir a sua boca, você precisa falar da obra de Deus, você precisa fazer a obra de Deus, você precisa ser firme, você precisa ser inabalável, você precisa ser abundante na obra do Senhor. E há uma promessa e há uma recompensa, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Até um copo de água fria que você der a alguém, em nome de Cristo, você não ficará sem galardão, e a sua estrela vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Que Deus nos abençoe, queridos. Que esta gloriosa verdade da ressurreição de Cristo encha a nossa alma de doçura, enche o nosso coração de esperança, porque é só mais um pouquinho, e não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas terão passado, e nós estaremos para sempre e sempre e sempre com o Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Pastor Arival, por favor.